Olá! Hoje o nosso papo é sobre um assunto que muita gente prefere deixar para depois: planejamento sucessório. Só que a falta dele pode transformar um momento de luto em um verdadeiro campo de batalha familiar e financeiro. Vamos juntos desmistificar as regras que definem o futuro do patrimônio que você construiu com tanto suor. E a primeira pergunta já vai direto ao ponto. Se algo acontecesse hoje, você sabe exatamente para onde iriam os seus bens? A verdade é a seguinte: se você não tem um plano, não se preocupe. A lei já tem um plano padrão para você. A grande questão é: será que esse plano é o que você realmente quer? Para a gente organizar as ideias, nosso roteiro de hoje vai passar por 5 pontos-chave. Primeiro, vamos entender as regras básicas do jogo. Depois, conhecer as ferramentas para planejar o futuro. Aí, a gente vê como os presentes dados em vida entram nessa conta. Vamos abordar também os casos extremos de exclusão da herança e, por fim, como a lei tem se adaptado às famílias de hoje. Vamos nessa? Ok, vamos começar pelo cenário mais comum de todos. A pessoa não fez planejamento nenhum. O que a lei brasileira diz que acontece por padrão. Bom, a lei criou uma turma com proteção especial: os herdeiros necessários. Pensa neles como o núcleo duro da família na hora da herança. Quem são? Seus descendentes, ou seja, filhos e netos, seus ascendentes, pais e avós, e, claro, o cônjuge ou companheiro. E aqui está o pulo do gato. Essa proteção não é só um nome bonito. A lei garante, na marra, que uma fatia do seu patrimônio é obrigatoriamente destinada para eles. Não é uma sugestão, sabe? É uma regra do jogo que não dá para ignorar. E essa fatia garantida tem nome e sobrenome. Chama-se legítima. E ela equivale a, no mínimo, metade de tudo que você tem. Essa parte é, digamos, blindada e tem que ser dividida entre os herdeiros necessários. Olha que interessante essa imagem, ela deixa tudo muito claro. Pensa no seu patrimônio como uma torta. A lei chega e corta essa torta bem no meio. Metade dela é a tal da legítima, que é intocável, carimbada para os herdeiros necessários. A outra metade é a parte disponível. É com essa fatia que você tem total liberdade para fazer o que quiser, usando um testamento. Pode deixar para um amigo, para uma instituição de caridade ou até mesmo dar um extra para um dos seus filhos, além da parte que ele já vai receber da legítima. Certo, mas a ideia não é só ficar assistindo às regras, né? A boa notícia é que existem ferramentas para você assumir o controle e ser de fato o diretor da sua própria sucessão. Vamos nos concentrar em 3 ferramentas muito poderosas: o testamento, que é a forma mais clássica de declarar sua vontade; as cláusulas restritivas, que servem para proteger os bens de problemas futuros; e a holding familiar, que é uma estrutura mais sofisticada para gerir o patrimônio. Vamos pegar uma dessas cláusulas para entender melhor, a de inalienabilidade. Imagina que você deixa um imóvel para um filho, mas coloca essa cláusula no testamento. Na prática, você está dizendo: filho, isso é seu, mas você não pode vender. É uma maneira de garantir que aquele patrimônio importante continue na família. Mas atenção, não dá para fazer isso só por capricho. A lei exige que você apresente uma justa causa, um bom motivo. Um exemplo clássico é quando se tem um filho que, digamos, não lida muito bem com dinheiro, o chamado herdeiro pródigo. A cláusula serve para protegê-lo dele mesmo, garantindo que ele não vai torrar tudo o que recebeu. E aqui a gente vê bem a diferença de escala entre as ferramentas. O testamento é a sua declaração pessoal, sabe? É direto, é a sua última vontade no papel. Já a holding familiar, aí a conversa é outra. É uma estrutura mais robusta. Você cria uma empresa para administrar os bens da família. Com isso, a sucessão deixa de ser um evento traumático e vira um processo de gestão, com regras claras, e as vantagens são enormes. Pode evitar o inventário, que é caro e demorado, otimizar a carga de impostos e proteger o patrimônio de forma contínua. Agora a gente entra num terreno que, olha, costuma gerar muita confusão e muita briga. E os bens e o dinheiro que foram doados em vida? Como é que fica na hora da partilha? A lei tem um mecanismo para isso com um nome meio esquisito: colação. Mas a ideia é simples. O filho que recebeu uma doação do pai em vida tem a obrigação de trazer de volta o valor desse bem para o cálculo total da herança, lá no inventário. É como se ele dissesse: olha, pessoal, eu já recebi isso aqui adiantado. E por que isso existe? Simples. A lei parte do princípio de que toda doação de pai para filho é, na verdade, um adiantamento da herança. A colação serve então para reequilibrar o jogo e garantir que, no final das contas, todos os filhos recebam partes iguais, como se aquela doação nunca tivesse saído do patrimônio principal. E aí surge uma dúvida muito comum e muito justa. Poxa, um apartamento que foi doado há 20 anos tinha um valor. Hoje, vale muito mais. Que valor entra nessa conta? A Justiça definiu que o que vale é o valor do bem lá na data da doação, mas esse valor é corrigido monetariamente até a data da morte.
Dá para imaginar que esse cálculo pode ser bem complexo e sem um bom planejamento é prato cheio para a briga. Vamos ver esse exemplo prático para ficar bem claro. Imagina que o João morre deixando R$900 mil. Só que, em vida, ele doou bens para o filho A, que hoje, corrigidos, valem 220 mil, e para o filho B, valendo 170 mil. A lei diz que a gente não pode dividir só os 900 mil. Primeiro, a gente reconstrói o patrimônio total. A gente soma os 900 que ele deixou, mais os 220 do filho A, mais os 170 do filho B. O monte partilhável, ou seja, a nossa torta completa, é de 1.290.000. É sobre esse valor total que a divisão justa vai ser calculada. Só depois é que se desconta o que cada um já recebeu como adiantamento. Seguindo em frente, vamos falar de situações bem extremas, mas que a lei precisa prever. A chance de um herdeiro ser completamente tirado da sucessão. Basicamente, existem dois caminhos para isso: a deserdação e a indignidade. A deserdação é uma iniciativa da própria pessoa, que precisa ir lá e declarar isso no testamento, explicando o motivo. Já a indignidade é uma punição que pode ser pedida na justiça pelos outros herdeiros, mesmo que não exista testamento, e vale para qualquer um que tenha direito à herança. E os motivos, como dá para ver, são gravíssimos. Não é por causa de briga de família ou porque o filho não telefona no Dia das Mães. A gente está falando de crimes contra a vida, agressão física, acusações falsas e muito sérias na justiça ou até abandonar o pai ou a mãe numa doença grave. A lei é bem rigorosa aqui. E para a gente fechar nosso papo, é muito importante entender como o direito de sucessões, que às vezes parece uma coisa meio antiga, tem se virado para acompanhar as mudanças da sociedade. E aqui a gente tem um verdadeiro marco. Em 2017, o Supremo Tribunal Federal deu um basta numa grande injustiça. Decidiu que é inconstitucional tratar de forma diferente quem é casado no papel e quem vive em união estável. Na prática, isso quer dizer que, para fins de herança, companheiros e cônjuges têm exatamente os mesmos direitos. Ambos são herdeiros necessários. Foi uma decisão que trouxe dignidade e segurança para milhões de famílias brasileiras. No fim das contas, organizar a sucessão é um ato de cuidado, de amor com quem fica. Sim, exige pensar, conversar e, quase sempre, buscar ajuda profissional. Mas a alternativa, que é não fazer nada, pode deixar um legado de briga, de processos que se arrastam por anos e de relações familiares que se perdem para sempre. Então, a pergunta que fica é: qual legado, além do patrimonial, você quer construir? Se este nosso bate-papo ajudou a clarear as coisas para você, siga o canal Legalmente Claro Oficial para mais análises como esta. Não esquece de deixar a sua curtida e também o seu comentário. A gente se vê na próxima!